Ai, agora deu calor. Oi, Cíntia. Agora eu vou colocar você aqui. Cíntia, senta aí que a gente está com 10 minutos de atraso. Entrou? Entrei. Ai, eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Ô, meu Ai, pai, é hoje. que bom. Você tá aí, É só uma questão de câmera, peraí. questão de posicionar a câmera. Boa noite, Bonelli. Boa noite, a turma Dan. Hoje nós vamos falar com a Cíntia Russano. O assunto nosso hoje é bullying. Não sei o que está acontecendo com a minha câmera, só um Voltou, minutinho. minha amiga linda, Surama. Então, a minha câmera não tá. Ah, agora virou. Virou? Desculpa, gente. Imagina. Virou, mas eu não tô, eu tô vendo tudo escuro. Você tá me vendo? Ai, você não tá me vendo? Não. Ah, eu estou te vendo. Achei que eu não ia ver você, mas você que acabou não me vendo. Mas será que você não tem que virar também a sua? Não, a minha câmera está posicionada certinho. É que é uns bugs que o Instagram está dando mesmo, entendeu? Ah, Ele não sério? está. Sempre tem alguém que não consegue ver, entendeu? Sempre dá esses bugs. Ai, que chato. Mas Bom, você está conseguindo me pelo menos ouvir não é culpa perfeito? minha, então. Não, não. É o Instagram mesmo. Eu achei que não fosse acontecer isso, porque só nós duas hoje. Geralmente acontece quando tem mais gente na live, né? Ah lá, Ah, tá. Mas tem gente falando aí, ó, a turma da Malu tá dizendo que tá vendo as duas. isso. Ah, é a turma da Malu, é isso? Eu entendi a turma. Nossa, nem sei foi que eu entendi quando eu dei boa noite. Ah, então, pessoal, hoje a gente está aqui com a Cíntia Russano e hoje nós vamos falar sobre este assunto, bullying, que é um assunto que não fica velho. É um assunto que está no meio da gente desde que a gente se entende por gente. Só que a gente só alguns anos atrás que começaram a trabalhar sobre esse assunto, trabalhar sobre o mal que isso causa na pessoa que sofre bullying. E hoje nós vamos conversar com a Cíntia. A Cíntia é escritora, ela escreveu um livro sobre esse assunto, mas antes de tudo, nós vamos conversar sobre o bullying. Ela vai explicar algumas coisas para a gente, ela vai explicar qual que é a especialidade dela primeiro, se apresentar, e depois eu venho com as questões. Cíntia, a palavra é sua, pode se apresentar. Boa noite, desculpa aí atrapalhar, obrigado por esperarem. É que pelo jeito esse é o horário das lives, né? Tinha pelo menos umas É, 20 lives assim na fila. E na verdade eu estava no seu perfil pessoal. Depois que eu vi que eu estava no perfil errado. Meu nome é Cíntia, como a Vera acabou de falar. Eu sou professora da Rede Pública Municipal de São Paulo, sou bacharel em comunicação social e sou especialista em bullying, administração escolar com ênfase em bullying na escola e bullying, preconceito, discriminação e racismo na escola. E há algum tempo que eu venho estudando bullying, faz uns 9 anos mais ou menos, e há 2 anos eu escrevi o livro do bullying. É isso. então, muito bem-vinda, Cíntia, muito obrigada por se dispor a vir contar para a gente sobre esse assunto. Então, nós vamos iniciar com você explicando para a gente o que é o bullying. Aliás, agradecer também, né, o convite, Vera. Obrigada, viu? É ruim a gente estar falando sem se ver, né? Porque aí a gente fica meio perdido, mas parece que não está ouvindo. É Nós difícil, estamos te mas não tem ouvindo problema. perfeitamente bem, pode ficar Então tá ótimo, tranquilo. então tá ótimo. Vamos lá, vamos falar, vamos saber, conhecer o que é o bullying. Por que é importante a gente entender o que é o bullying? Porque o bullying não é uma violência qualquer, não é para misturar com outras violências. Nós precisamos saber o que é o bullying especificamente, justamente para saber como combatê-lo, como enfrentá-lo, né? E o bullying ele é uma violência. Bullying não é brincadeira de criança.
Bullying é uma violência intencional, não é aquela brincadeira sem querer, não é o esbarrão no pátio, é intencional e é muitas vezes planejado. Então, quem faz bullying tem sim a intenção de praticar essa violência. É uma violência sistemática. O que eu quero dizer com isso? Que ela acontece há vários dias, ela tem uma sequência, e por isso a gente não pode confundir com um conflito pontual que aconteceu entre um coleguinha e outro, uma discussão que foi resolvida. Para ser chamado de bullying, ele tem que ser sistemático, tem que ter hoje bateu, amanhã empurrou, depois de amanhã isolou, e aí é uma sequência que vira, que a gente chama de bullying. Ele acontece entre pares, entre os estudantes, né, entre os alunos, num ambiente socioeducativo, que que estabelece também uma relação desigual de poder. Como assim? Quando você tem uma violência sistemática, essa violência, ela cria uma relação. Então, alguém domina alguém. É como várias outras relações de poder que a gente vê em outras violências, né? Alguém subjugando alguém com aquela violência. Então, ela cria essa relação de poder desigual. E ela causa muita dor e sofrimento ao alvo. Entendido. E quais tipos de bullying a gente existe? É claro, sem ser para que a gente não confunda, né? Porque a gente confunde, a gente ouve a palavra, a gente acaba achando que tudo é bullying. Quais são os tipos de bullying que existe e que essas crianças, adultos praticam um contra os outros? Primeiramente, a gente não pode esquecer da primeira definição que eu apresentei para vocês. Para ser bullying, tem que ter aquelas características para eles. Uhum. E aí, Tá travando. É a internet da Cíntia. são os tapas, os beliscões, Sim, rasteiras, mas não é um tapa. Cíntia. Vou ver se ela consegue. Tá travando. Como ela não consegue ver, fica mais difícil ainda a comunicação com ela. Ah lá, ela caiu. A internet dela tá ruim. Eu vou tentar ver se ela entra de novo para a gente continuar. Hum, hum. Boa noite, Cidinha. Caiu a internet da Cíntia e ela não consegue voltar. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela consegue voltar para a gente continuar. Sim, acho que ela entrou. Ainda não. Volta, Cíntia. Algum de vocês já sofreram bullying, foram vítimas de bullying? Enquanto a gente espera a Cíntia voltar, a gente bate um papo. Que a Cíntia não está aqui ainda. Boa noite, Mídia. Surama, suas filhas já sofreram
Boa noite, Cidinha. Suas filhas já sofreram bullying? Eu sofri bullying, mas eu não conhecia com esse nome, né? Quando a gente é criança, a gente não conhece um bullying voltado mais pro racismo, a cor da pele, essas coisas. Mas era bullying, porque virava piada na boca de todos. Vou ver se tem mais alguém. Ah, a Cíntia voltou. Vamos ver. Enviei o convite. Entrou, Cíntia? Entrei, tá me vendo? Tô Agora eu te tô vendo. te vendo. Ai, que Nossa, bom. mas que chato É a isso, né? A gente tá no internet, embalo, né? a internet, sua internet estava rodando bem devagar. A gente dava para ver o símbolo Então, da tá internet aí, rodando. entrei de novo. Vamos ver. Desculpa, gente, Vamos, são ossos imagina, vamos lá. da O live. Instagram, ele tá propício a isso. A gente tem que entender que ele faz dessa mesmo. Boa Tá noite, bom. Escorpião de Oz. Cíntia, a gente estava contando Até onde você conseguiu me ouvir? Onde travou? os tipos de bullying. Mas eu cheguei Porque até qual? desde o começo, você começou a falar, já começou. Nossa, e eu falei até o fim, você acredita? Até foi Então desde o vamos lá. começo. Obrigada pela paciência de vocês, gente. Vamos lá. Não esqueçam que para eu falar esses tipos de bullying, eles têm que ter aquela característica do bullying que a gente falou primeiro, tá bom? Então, dentro da característica de ser violência, de ser intencional, de ser sistemática, não ser uma vez só, né? Nós temos o bullying físico, que são os tapas, chutes, beliscões, rasteiras. Então lembra, não é um tapa, é aquele tapa todo dia, é aquela chateação, né? Aquela irritação, bater, chutar, o material, pegar material sem estar pedindo emprestado, cobrar pedágio para passar no lugar, pegar lanche, né? Dinheiro. É Uhum. aquela brincadeira do tênis, sabe? De jogar o tênis em cima do armário, de pegar a mochila e jogar no lixo, né? Esse é o bullying É. material. Nós temos o bullying moral. Oi, você quer Não, perguntar? eu estou Ah, lembrando de algumas situações, então. não tem como, né? A gente reage, né? Verdade. O bullying moral, que são as fofocas, calúnia, difamação. E aí o bullying psicológico, que é o isolar, ameaçar, ignorar. E às vezes a gente acha que esse bullying do ignorar, Boa por noite, exemplo, do isolar, não é Liliana. bullying, né? E como não é bullying? Como é que você se sentiria todos os anos sendo isolado, todos os dias na sala de aula sendo isolado, né? Sendo ignorado pelas pessoas. Então esse é o bullying psicológico. E aí, por fim, a gente tem o bullying, o cyberbullying, né? Que é o bullying nas redes sociais. O cyberbullying, diferente do bullying presencial, ele não precisa acontecer todos os dias para ser considerado uma violência, um bullying. Porque a própria sistematização das redes sociais já permite que ao primeiro toque ele seja sistematizado. Então, deu um toque, já 10 pessoas visualizaram, 20 compartilharam, né? Então, a violência praticada pelas redes sociais não precisa ser repetitiva. Basta uma vez acontecer, ela já é considerada cyberbullying. Entendi. Você falou aquela hora, eu comecei a lembrar, sabe, de situações que a gente. Eu estava conversando agora enquanto você não entrava e perguntando, né, quem já tinha sofrido isso e que eu sofri um tipo de bullying que eu virei uma vez pequena, eu com uma boneca na escola, era dia de levar brinquedo. E eu levei uma boneca. E quando eu era criança, lá no meu tempo, não existia bonecas negras, eram bonecas todas brancas. E a piada que eu virei é quem era o pai da minha filha. E eu virei uma piada, e era um bullying de racismo, não sei se é preconceito, né? E na Eu acho que os dois, né? Porque tem o é, racismo e tem o bullying. Então você estava sofrendo bullying de uma forma racista. isso, e eu virei a piada, sabe? E eu nunca mais levei brinquedo na escola, né? Nunca mais levei por causa disso, porque eu não sabia o que responder e aquilo lá me agredia diretamente, né? E eu não sabia me defender daquilo. Então, eu estava lembrando de situações, crianças que eu via sendo trancadas no banheiro, eles ficavam segurando a porta, e era todo dia, entendeu? Então, você foi falando, eu fui Imagina o lembrando pavor, né? isso, de situações que eu cresci, que eu vivenciei, entendeu? E agentes do bullying. Fala aí pra gente. Vamos lá.
Geralmente, a gente pensa no alvo e no autor, né? O que a gente chama o que é vulgarmente chamado de vítima e agressor. Mas se a gente lembrar que tem que ter mais um agente aí para o bullying acontecer, fora o agressor e fora a vítima, nós temos o espectador, o observador. E sem esse observador, não haveria o bullying. Porque lembra que onde não há plateia, não há circo? E Exatamente. é, então, eu costumo dizer, não, os especialistas também costumam dizer, né? Nós todos em comum acordo, que a maior arma que nós temos contra o bullying dentro da escola é o espectador. Porque se a gente der respaldo para essas pessoas que estão presenciando o bullying, então vamos lá, só especificando melhor. O alvo é o quem sofre o bullying, certo? O Aham. autor é quem faz o bullying. E o espectador é quem assiste o bullying. Por isso o nome espectador ou observador. Né? E essa é a dinâmica do bullying. Eu agrido o outro para que os outros vejam e consigam perceber o meu poder, o quanto eu Exato. sou bom. É. É uma, como se diz assim, ele se destaca, né? E o incrível, Sim. e o incrível disso tudo é que essa pessoa que faz o autor, que pratica o bullying, ele se destaca, ele se torna como se fosse assim, importante naquele meio ali dele, né? Sim, As pessoas. respeitado, né? Isso, ele se torna Mas isso é respeitado. importante a gente destacar. Você falou um ponto importante. Por quê? Respeitado por quê? Por medo. Não é porque ele é Exatamente. legal, não é o mais legal da escola. Então, por isso que dentro do espectador, nós temos dois tipos de espectador. Aquele que está do lado da vítima com medo, observando, mas ele não faz nada, porque ele também tem medo de ser a próxima vítima. Uhum. E aquele que está do lado do autor, dando risada, apoiando a violência, a agressão, mas que por dentro ele não está apoiando também, não. Ele está ali porque deixa eu ser amigo desse cara, é melhor eu ser amigo dele que está agredindo do que eu É, ser a próxima vítima porque eu sei também. a próxima Então, vítima dele. exatamente. Eu acredito que não tem um observador neutro nessa situação. Ou ele está do lado do alvo, ou ele está do lado do autor. Mas, se a gente for parar para pensar que quando a gente se cala, a gente está sempre do lado do agressor, né? É. Então, há de se pensar aí na dinâmica da escola no combate ao bullying, de como a gente pode dar esse suporte para esse observador poder ser o denunciante do bullying. Entendi. E para esse observador se tornar um denunciante, a escola também tem que dar esse apoio, né? Ela tem que abrir Exatamente. esse. A gente Canal. já vê que é sobre a intervenção da escola, né? Agora, como saber que uma criança está sofrendo bullying? Porque a gente manda a criança para a escola e a gente ouve casos todos os dias. Tem casos que a criança chega, ela tem essa liberdade para contar para a mãe, para contar para o pai, para contar para o irmão o que ela está sofrendo na escola. Só que a gente vê na maioria dos casos que as crianças se calam. Na Sim. maioria. E quando o pai, a família vai descobrir, aquilo já entrou muito dentro da criança, já causou um efeito muito ruim. Como perceber que uma criança sofre bullying? Sim, Vera, você tocou no ponto principal. Geralmente a vítima de bullying ela não quer falar sobre o assunto. Por vários motivos, e aí a gente teria mais um momento para falar Uhum. sobre isso. Mas não quer falar sobre o assunto, principalmente para a coisa não piorar, para não virar chacota, né? Então, Uhum. assim, ele não quer falar no assunto. Então, como é que eu vou perceber isso? Estudos mostram que uma vítima de bullying demora, em média, 1 ano e 6 meses para contar para alguém que está sofrendo bullying. Nossa, Imagina é muito. quanto tempo ela está sofrendo para conseguir criar coragem para contar para alguém, ou então sentir segurança e confiança em alguém. Por isso que é importante nós temos o que a gente costuma dizer de ir pelas beiradas, né? Ter caminhos para descobrir como é que porque como essa criança está sofrendo bullying. Sintomas para faltar. E eu costumo dizer que assim, a gente tem uma mania de, como mães, às vezes, até como educadores, achar que está inventando a dor de barriga, que toda vez que chega na escola não quer ir para a escola porque não quer estudar, né? Então avaliar esses sintomas para faltar. Toda vez que vai para a escola está com dor de barriga, por que será?
Por que será que quando chega em casa, quando a gente vai buscar, sara essa dor de barriga? Né? Então, os sintomas físicos mesmo, a dor de cabeça, a vontade de vomitar, o enjoo, né? O baixo rendimento escolar repentino. Então, estava tudo bem, de repente começa a ir mal em praticamente todas as matérias, perde o interesse, não tem mais vontade de aprender, não faz mais as atividades, né? Os machucados frequentes, material bagunçado, avariado, estragado, roupas sujas ou rasgadas com muita frequência, as alterações extremas de humor, estava tudo bem, de repente começou a ficar muito irritado, muito mal-humorado o tempo todo, né? Principalmente em situações relacionadas à escola, os objetos estranhos ao ambiente escolar que ele começa a levar para a escola. E eu não estou falando aqui de arma, de nada disso, eu estou falando de objetos mesmo, porque às vezes ele começa a levar objetos para a escola para se sentir seguro com aquele objeto. Então, às vezes é um objeto que não tem nada a ver, um boné, um óculos escuro, uma luva, uma série de coisas que possam transmitir, de forma psicologicamente falando, né, essa segurança para ele. Então, são alguns sintomas, algumas dicas para a gente entender que pode ser que pode ser o bullying, pode ser uma série de outras coisas também, há de se avaliar, né? Mas são sinais para a gente pensar. Conversando agora com você, eu lembrei um caso que não é tão longe quanto o meu. Meu filho, ele tem 28 anos hoje. Mas na primeira série, acho que da primeira à quarta série, ele sofreu bullying na escola. Ele entrava na fila, ele tinha a bunda chutada na fila, e ele chegava em casa, às vezes ele não queria ir para a escola. Eu descobri que ele sofreu bullying, é minha vontade, não vou negar e não vou falar, e não tenho vergonha, era de ir lá e bater. Sim. Era de pegar as crianças e bater. É a primeira vontade de toda mãe. Sabe? E como eu não podia, eu mandava o tio dele, que tinha assim, uns anos a mais que ele na época, ir buscar ele na escola e falar para ele: avisa que o seu tio vai buscar. Porque se eu não posso bater, outra criança pode. Eu pensava assim, né? Mas não adiantou, ele continuou batendo. E eu mandei ele fazer uma coisa que eu também não recomendo, não é o correto, não é certo, porque não sai bem. Eu falei um dia para ele assim: se você voltar chorando, você apanha a próxima vez. Quantas de nós não ouvimos isso dos nossos pais? Aí eu fui várias vezes na escola, eu falei com a professora, eu fiquei tão brava com a professora, Cíntia, que ela ficou com medo de mim, porque eu fiquei muito brava, porque a situação era o quarto ano dele que ele estava apanhando na escola, e a diretora, inspetora, ninguém fazia nada, ninguém via ele apanhando, ele caía na escada, porque chutavam ele na hora que ele estava descendo a escada, e eu falei para ele, e um dia eu fui chamada na escola, porque ele tinha pego o menino na sala de aula e arrebentado o nariz do menino. Aí lembraram, né? Lembraram exatamente que ele sofria, mas isso foi no último ano. Mas isso é muito comum. E ele, daí depois, como foi o quarto ano, depois ele mudou de escola, realmente o bullying acabou, porque ele aprendeu a se defender, ele aprendeu a se impor. Ele aprendeu a não aceitar. Mas isso foi uma coisa que dificultou o aprendizado dele. O aprendizado dele era muito ruim. A caligrafia dele era ruim. Sabe? Foi muito... ele detesta escola. Ele fez até o 8º ano, assim, sabe? No pulso. Porque ele detesta escola. Sabe? Ele depois de adulto já, ele estudou, fez tudo o que ele tinha que fazer, mas depois que ele, sabe, que ele se libertou daquilo tudo, sabe? Mas foi um peso que ele carregou durante muitos anos, o que ele sofreu na primeira à quarta série. E é muito comum, né? E a gente fica lutando contra isso das diversas formas como mãe. Você vê, você está falando que deixou 4 anos. O meu também ficou vários anos. E a gente, como mãe, eu como professora, a gente fica tentando de vários caminhos, por isso que eu decidi estudar, porque eu queria entender o que estava acontecendo, eu queria saber quem que estava errado, se só era eu que era super protetora, se era a escola que estava sendo, não conhecia, era negligente. Então, assim, é tudo muito comum, a gente manda bater, eu nunca me esqueço, ele era pequenininho e eu falei assim, se você, mesma coisa que você falou, se você não meter a mão na cara desse menino, amanhã quem apanha é você. E aí ele com o dedinho pequenininho, que ele tinha acho que 8 anos, falou, mamãe, você falou pra mim que não se resolve violência com violência. E aí eu engoli seco,
Eu falei, pois é, e aí, fazemos o quê? Né? Exatamente. Então, Você acaba pregando contra aquilo que você ensina para o seu filho, né? porque a gente Porque sai do às vezes sério, fica né? sem, fica só um lado defender a criança, o outro lado que está lá não faz nada para defender, né? Exatamente. As consequências do bullying, o que leva, o que causa na criança, na pessoa afetada, por isso a criança que a gente está falando agora. Eu quero deixar claro, eu vou citar as consequências do bullying, claro, para você, mas como eu não sou psicóloga, eu não posso me aprofundar em cada item desses, tá bom? A gente vai Entendi. citar como as consequências mesmo, tá Uhum. bom? Então, quais são as consequências do bullying? A solidão, a falta de amigos, a perda de autoconfiança, de autoestima, a insegurança, a tristeza, e é tudo muito amplo, né? São coisas que outras violências também causam, mas o bullying principalmente. Principalmente. Sentimento de impotência, de incapacidade, a distorção da autoimagem. E tudo isso, se a gente parar para pensar, ela vai até a vida adulta. Quantos de nós temos esses sentimentos até hoje, mesmo não relacionando ao bullying, mesmo achando assim que será que foi o bullying, será que não foi quando você foi avaliar, fazer uma terapia e tudo mais, né? A ansiedade, os transtornos de ansiedade, depressão, as automutilações que tanto acontecem nas escolas entre os jovens. E quando a gente fala de automutilação, é por isso que eu falo para você que eu não vou me aprofundar, não tenho, né? Eu não tenho o poder para isso, mas a gente sabe que a automutilação a gente só pensa no riscar do braço, né? Com os cortes. Mas tem diversos tipos de automutilação que a gente não percebe. Né? E até os... nessa minha pesquisa, esses dias que eu estava lendo o seu livro, eu achei várias testemunhos, né, de pessoas que arrancam o cabelo, entendeu? Tem coisas o machucadinho, assim, fica cutucando, a unha que come até sangrar, né? Então são vários tipos de automutilação, né? E infelizmente o suicídio e o homicídio. Quando a gente fala de homicídio, as pessoas pensam nos ataques nas escolas e tudo mais. E eu nunca, quando eu cito homicídio, não é disso que eu estou falando. É de bullying que resulta em homicídio. Que a gente acabou de ter uma notícia recentemente aí da Praia Grande, de um menino, né? Que sofreu bullying, várias vezes foi comunicado à escola, e esse bullying resultou numa morte. Então, eu chamo isso, eu posso não estar... eu acredito que os especialistas do direito também concordam. Foi um bullying que resultou em morte. O que acontece? Virou um homicídio, né? Ou no caso dos menores, ato análogo, né? Que a gente chama. Então, assim, são essas as consequências das mais simples, que a gente pode chamar solidão de simples, mas até o suicídio e homicídio. E a intervenção? Intervenção. Eu tô fanha, porque eu tô com a rinite atacada, tá difícil falar. A intervenção e a prevenção com a família e a escola. O que a família e a escola devem fazer para intervir, para prevenir isso aí? Vamos falar com a família. Primeiro, para todos, né? Não só para o alvo de bullying, como para você que tem um filho, né? Ensinar valores, ensinar limites, né? Ensinar que o espaço do outro é do outro, que ele não tem direito de machucar ninguém, o respeito, todas essas coisas que a gente deveria achar normal alguém ensinar. Então, a começar por aí, né? Limites e valores a ensinar os filhos. Quando o filho vier contar alguma coisa para você que está sofrendo bullying, validar, ouvir. Não achar que é besteira, que é brincadeira, não liga que ele para, seja forte, isso vai passar. A gente não deve falar isso para ninguém que está sofrendo. Eu usei muito essa frase, que eu tenho raiva dela até hoje. Xingo não dói. Ai, eu tenho uma raiva dessa frase. Mas dói, né? Dói, não dói muito. Então, dói. Por que se dói na gente? Não precisa doer no filho, né? A gente acha que eles têm que ser fortes e que bullying vai fazer eles fortes para a vida. Não, a gente pode ser forte sem a violência. Né? A gente não precisa da violência na vida da gente para se tornar forte. E a vítima não é culpada pelo bullying, principalmente isso. Ó. Mãe, pai, quando você tem uma criança, um adolescente te contando sobre o bullying, não pergunta o que foi que ele fez para sofrer bullying.
porque ele não é culpado pelo sofrimento, pelo que estão fazendo com ele. Então, principalmente isso, né? Ir à escola. Mas a gente, como você acabou de contar, e eu falei para você que eu também agi assim, como a maioria dos pais agem assim, com raiva, né? Vamos para a escola, vamos estourar tudo lá. Mas precisamos ir à escola? Precisamos. Mas vamos tentar fazer isso de forma a unir uma rede. Eu vou até a escola, eu tô com raiva sim, mas eu vou primeiro, vamos nos juntar, família e escola, para poder combater o bullying. Porque a escola, a princípio, pode dizer que não sabia. Mas a partir do momento que você conta, ela já está sabendo. Então, dali para frente é uma parceria. Mas uma parceria que tem que ser cobrada, né? Que tem que ser acompanhada. E aí é a próxima etapa que eu vou falar. Acompanhar, depois que você falou para a escola, acompanhar o que a escola está fazendo em relação ao seu caso. Porque muitas escolas, ou a maioria delas, se preocupa em combater o bullying de forma coletiva. Né? Então é uma semana da cortesia, o teatrinho sobre o bullying, é a palestra, isso tudo são ações coletivas, sim. Mas o que está sendo feito em relação ao seu caso? O que foi feito em relação ao seu filho e ao agressor dele? Quais são essas ações? Né? E cobrar, acompanhar, cobrar, estar sempre ali perto da escola. E se não acontecer nada, a escola não atuar, não agir, ou se continuar acontecendo e não tiver mais caminhos, buscar os órgãos competentes, né? Aí a gente, infelizmente, tem que partir para o lado mais, né, para a lei, tá bom? Agora, com a escola, né? Você pediu a intervenção, eu falei da família. A escola precisa formar, precisa informar. Precisa formar a equipe, precisa informar os pais, a família, precisa informar os alunos. Todos precisam entender e saber o que é o bullying. Porque senão, se eu não sei, eu não posso ser acusado de uma coisa que eu não sei, né? Embora desconhecimento de causa não deixa ninguém livre de culpa, né? Mas vamos falar de uma forma geral. Então, a escola precisa, sim, ter uma formação. Primeiro, equipe. Porque não adianta eu contar para os pais como é que é o bullying, falar com os alunos, e na hora que um aluno procura um professor, ele fala assim, não liga. Então, se esse professor também não está preparado para receber uma denúncia de bullying, esse bullying não vai ser combatido, né? Então, com essa formação, a gente vai diagnosticar os casos de bullying, vai acolher, né, quem está sofrendo, quem está fazendo também, precisa todo mundo de encaminhamento, não é só quem sofre, né? Registrar esses casos, encaminhar para os órgãos que forem necessários, uma psicóloga, encaminhar em ações também, o que nós vamos fazer com um, com o outro, o que vai acontecer para não acontecer mais essa violência, né? Além das ações coletivas, ações individuais, conversas com cada um, né? Entender o que está acontecendo, para poder, às vezes, eles mesmos, a própria vítima, às vezes, tem uma solução para te contar. Aí eu sei, será que se a gente não fizer isso não vai melhorar e tal, tal? E isso vai andando, né? Então, assim, essas ações. E não se esquecendo de sempre acompanhar, além do coletivo, acompanhar esses casos, avaliar e sempre devolutiva para a família. Né? O que está acontecendo? Estamos conseguindo? Não estamos? Porque quando você cria essa rede, os ânimos se acalmam e as soluções talvez sejam encontradas. Né? Então, principalmente essa relação da escola com a família. E quando o bullying, a escola, a líder da escola, eles mascaram, né? Porque quem é líder da escola? A gestão, você está falando? Não, o próprio agressor, né? Tá. Como veio, a escola veio em cima, entendeu? A família, ali dentro ele mascara. Só que na hora que ele sai do portão da escola, ele entende que fora do portão ele pode praticar aquilo. Como que a família reage nesse caso? Então, mas fora da escola é extensão da escola. Então, o bullying acontece fora da escola, mas entre os alunos da escola, certo? Isso. Então, se a escola e a família está sabendo, ainda continua a responsabilidade da escola. Entende? Então, assim, tá na perua lá, na van escolar.
né? É. Peru é bem antigo, né? Tá Tá lá na van. Peru. Eu também, me entreguei agora. Tá lá na van escolar. Quer dizer, eu não faço mais com você dentro da escola, mas enquanto a gente tá na van escolar, você vai se lascar comigo. É. Ainda é bullying e ainda é responsabilidade da escola. Até a criança chegar nas mãos dos pais é responsabilidade da escola. Exatamente. E assim, não, mas mesmo, por exemplo, se continuar na internet, não tá dentro da escola. Não tá dentro da Entende? escola, Então, mas assim, aconteceu, tem que ser resolvido de qualquer forma, tem que estar solucionado. E se esse aluno mascara, se a escola já está sabendo, ela tem que ter a certeza e continuar acompanhando esse aluno, para ver se isso realmente não continuou, se não continuou, se parou, como é que está rolando, né, a coisa. Precisa ter certeza que parou, que acabou. A rede você já falou para a gente, né? Que essa rede de apoio, a escola forma uma rede de apoio, explicando para todos o que é o Sim, bullying. mas a rede é bem maior que bem maior, essa. Então fala para a gente sobre a rede. Então fala aí. É que a gente tinha falado, né, da rede. A rede de apoio, a escola e a família principal, né? Porque é onde está acontecendo o bullying. Mas por que a gente precisa de uma rede bem maior? Porque o bullying ele se expande de uma forma, as consequências e ele envolve, querendo ou não, a gente não está assistindo na televisão a notícia, como não se chocar com as notícias que a gente tem recebido, né? Então a rede começa pela escola, passa pela família, a comunidade. Por que a comunidade? Eu sou só vizinha da escola, o que eu tenho a ver com isso? Você viu o bullying? Vai lá na escola e denuncia. Não é seu filho, mas e se fosse? Né? Então, comunidade também pode lutar contra o bullying. A sociedade em geral. Será que todos nós estamos pegando informações quando a gente recebe uma notícia dessa, como esse menino que aconteceu? A gente só se abala e tudo bem, ou a gente vai se informar sobre o que é o bullying, para a gente ensinar para as pessoas também, né? A igreja, quantas pessoas frequentam, né? São religiosas, frequentam qualquer tipo de templo e tudo mais. Elas também podem ser responsáveis por combater a violência, né? O Estado, através de políticas públicas, a gente já vai falar sobre isso. A saúde. Quando uma mãe procura um médico, um pediatra, que foi o meu caso, que eu procurei, como esse pediatra recebe essa mãe dizendo que o filho está sofrendo bullying? Ele leva a sério as consequências do bullying, aqueles sintomas físicos que aquela criança está tendo por causa do bullying. Então, o sistema de saúde também precisa ser treinado sobre o bullying. E a segurança pública. Quando chegar ao ponto, você falou, né? Passou do portão da escola, continuou, eu vou ter que ir lá numa delegacia fazer BO. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer um BO contra alguém sobre bullying. Por quê? Porque não é levado a sério. Exatamente. Você chega na delegacia, eles querem algum sinal físico grave, entendeu? Eles só realmente, infelizmente, a polícia, né? Não sei como que a gente vai falar diretamente, mas eles só levam a sério quando tem uma lesão. Exatamente, quando a agressão gera uma lesão física grave. Senão, se foi só, sabe, uma ameaça, olha, tá me ameaçando, entendeu? Eu tô com medo. Por que isso? Justamente porque o bullying, ele é normatizado. Ele é uma violência que faz parte, bem entre aspas, da escola. Então, até a mídia ajuda a gente a pensar assim. Quais os filmes de escola que você já assistiu que não tinha bullying na cena? Todos. E tudo bem. E tudo bem o filme ter essa cena de bullying. É até normal. A gente dá risada, né? Quantas séries a gente assiste que vê o bullying? Eu não tô me tirando fora disso, não. Não, mas né? é verdade. Todo mundo odeia o Chris. Adoro a série. Adoro a série Todo Mundo Odeia o Chris. Mas racismo e bullying 100% do tempo. E o que faz isso a gente fazer? Normal, acaba virando piada. Né? Então, é uma violência institucionalizada na escola. É um fenômeno escolar que se institucionalizou. Então, todo mundo sofre bullying. Ok. Tudo bem? Né? Então, tudo bem a mulher apanhar do marido? Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Travou de novo. Desculpa, meu Instagram querendo me avisar que eu já fiquei demais hoje nele. Eu ponho o limite. Eu ponho o limite e ele fala, tá na hora de dar uma pausa. Eu falei, agora não. Então, assim, o
que acontece? Me perdi agora a linha de Você pensamento. estava falando A que gente normalizou. institucionalizou. Exatamente. Então, assim, quanta coisa. E aí a gente fala isso como adultos, Uhum. né? A nossa geração, eu não sei sua idade, não quero te entregar, mas a minha geração é a geração anos 80. Minha adolescência foi anos 80, né? Eu E também. aí todo mundo sofre bullying, tudo bem, ok. Eu sofri bullying e não morri. Por que a gente tem que perpetuar isso? Por que a gente não pode ir na contramão, É. né? Ser uma escola de paz? Mas eu acho que, não sei, na nossa época, eu acho que as crianças hoje, elas estão mais sensíveis, como que eu posso dizer? É menos abrutalizada, porque eu penso assim, não sei se essa palavra é correta, eu acho que na nossa infância, Eu era tudo, entendo. a gente era tudo muito duro, não era? Então, assim, Sim, tinha que, ó, mas aguenta então, muito e acabou. Agora, hoje não, eles sabem que hoje eles podem se então, defender. o que acontece? Nós somos fruto de uma geração que nos ensinou a aguentar tudo. É, Aí a gente está indo para o outro oposto. Só que isso, a gente está confundindo a geração que não pode viver conflitos pessoais, decepções, com bullying. O bullying não tem a ver com isso que você está falando, se é que você me entende. O entendi. bullying é uma violência, É uma... e ponto final. Agora, a geração estar mais sensível, a gente relaciona isso a conflitos, a decepções, a não ouvir não da mãe, do pai, da escola. Aí Apesar, sim, mas entende? apesar, É diferente uma é, frustração de uma sim, violência. E quanto a isso, eu costumo dizer que, assim, se a gente falar assim, geração mimimi, geração Nutella, agora não pode nem sofrer bullying. Não, não pode sofrer bullying nem agora e nem podia antes, e nem podia antes, né? porque a gente sofreu bullying lá atrás, e como você falou no começo, o nosso bullying não resultou nada lá, entendeu? Mas se você for ver no decorrer, no crescimento, no passar dos anos, na vida hoje, tem muita coisa que é resultado do que você sofreu lá, do que você teve que aguentar lá, Então, entendeu? se a gente lembrar disso É, na hora que a gente pensar geração fresquinha, geração mole não é para não ter é. violência mesmo, né? De nenhuma forma. Por que a gente tem que lutar contra racismo, contra pedofilia, contra todo tipo de violência que a gente está lutando contra? E o bullying, tudo bem? Né? Por Uhum. que o bullying tem que ser Tem que permitido? Por que ser uma pessoa tudo. tem que ser humilhada para poder desenvolver uma personalidade? Não, ela não precisa disso. Né? E que E bom nem seria se a gente desenvolvesse uma personalidade sem violência nenhuma, né? Porque são diversos tipos de violência que nos cercam, né? E ela não precisava existir. E a gente fala, e muitas das pessoas hoje, né, hoje que sofrem, que são violentas. Se você for estudar o passado dela, que não é uma área sua, então a gente não vai aprofundar, mas se você for estudar o passado, ela tem uma raiz ali. Sim, Esse, até tem aqui, ó, o escorpião de Oz falando. Às vezes, até na época de vocês apresentavam sintomas e nem sequer davam conta. Sim, exatamente. eu sempre fui gordinha, né? Então, assim, eu tô há quase 50 anos tentando emagrecer. Uhum. Por quê? Por que eu não me aceito gorda? Né? Porque eu era baleia fora d'água, porque eu era, né, o botijão de gás. É, Então, é bem assim, isso mesmo. São traumas que a gente leva para a vida inteira, como a gente acabou de sim, falar. na própria época, né? Como ele tá falando aqui. Políticas contra o bullying. Ai, Vera, essa é uma luta. Eu não sei se você já olhou no meu perfil uma hora, você dá uma olhadinha lá quando você puder. Eu já tive contatos com políticos, já fui em Assembleia Legislativa, já entreguei. E é um sonho meu. É um sonho meu mudar políticas públicas para o combate ao bullying, né? E nesses documentos que eu entrego, eu digo que nós precisamos ter órgãos específicos contra o bullying lá no Ministério da Educação, lá em cima. Gente especializada em bullying lá em Brasília, para poder combater o bullying nos outros polos, né? Então, assim, eu tenho lá, e não estou falando de mediação de conflitos, porque as escolas têm mediação de conflitos. O bullying não é um conflito. O bullying é uma violência, é diferente.
Então, a gente precisaria de uma comissão, de um órgão específico sobre bullying lá em cima no MEC, para poder assessorar as secretarias de educação, que por sua vez assessorariam as escolas no combate ao bullying, para poder fazer ações, palestras, formações, para ter dados de registros de bullying nas escolas, porque muita coisa não é feita, porque a gente não tem esse registro. A gente acha que o bullying não acontece. Né? Então, precisa de registro, precisa de fiscalização desses registros, fiscalização do que está acontecendo nas escolas, né? E para poder o combate ser efetivo, e não uma coisa, não, na minha escola isso não acontece. Não tem escola sem bullying. O que diferencia uma escola da outra é como ela vai combater o bullying, como ela vai dar fim nisso. E aliar, né, como eu falei lá atrás da rede, aliar educação, segurança, saúde, psicólogos nas escolas, né? Acontece uma tragédia, daí o governo fala de mandar psicólogo para as escolas, eles ficam lá uma semana, acabou, não tem profissional suficiente, precisaria de psicólogos fixos nas escolas, um pelo menos. Se mexe, né? Quando acontece alguma coisa, porque está todo Sim, mundo apagado, infelizmente, né? Na hora de apagar incêndio. Né? Enquanto está em andamento ali, ninguém faz nada. Tem que acontecer alguma coisa para eles poder fazer, infelizmente. E assim, né? Não é o meu filho nem o seu, mas foi de outro. Exatamente. Eu ia te perguntar outra coisa. Pode falar. Eu queria te perguntar uma outra coisa que eu li, né, no seu livro, sobre o bullying dentro de casa, na família. Mas eu não... Me fala, porque o bullying dentro de casa a gente não considera como bullying. Ela sofria bullying... A menina que fazia um cócega nela? Isso, esse tipo de brincadeira. Não, assim, só tô querendo te falar, porque como o meu livro é um livro de casos, e depois de cada caso eu comento, nossa, eu devia ter pego o livro, eu acabei esquecendo de trazer agora para a live. Esse caso é um caso específico que eu comento que não é chamado de bullying quando acontece. Quando acontece na família, a gente não chama de bullying, são outras violências, violência doméstica, violência... entendi. Tá? E aí, não esquece que o bullying tem aquelas características que eu falei lá no começo, no ambiente socioeducativo. Mas eu peguei o caso dela porque ela também contou sobre a escola. Ela começa contando a história dela na família, que todo mundo fazia cosquinha nela e ela não gostava, e ela tinha que aceitar aquilo. Aí depois ela conta na escola, entende? Então, aquele da família não é considerado bullying. Não que não seja bullying. Deixa eu só te... não que não seja bullying, não que não seja uma violência. É uma violência, só não tem o nome de bullying porque não é no ambiente escolar. Ah, tá, entendi. Tá bom? Eu pensei nos apelidos, sabe? Que a gente recebe na família, não gosta... uma agressão, exatamente, é uma agressão. É que o bullying... agressão, não é chamado é uma agressão, é uma agressão entre família, uma violência doméstica, né? Então, assim, a agressão é da mesma forma. Eu não estou dizendo que é menos sério que bullying, entende? É que o nome bullying é no ambiente escolar. Entendi. É só uma questão de nomenclatura. Não é menos pior que o outro. Então, aquele do trabalho também não é chamado bullying. A pessoa que sofre bullying no trabalho... O tipo de bullying que a gente sofre do trabalho, e são todos dentro do assédio moral, tá certo? Até o bullying também tá dentro do assédio moral. O bullying que acontece no ambiente de trabalho, ele tem um outro nome. Chama mobbing. Mobbing. M de macaco, O-B-B-I-N-G. É um nome americano, né? Mas que mostra o mesmo tipo de situação que acontece na escola no ambiente de trabalho. Só não chama bullying, chama mobbing. Entendi. E que mensagem você pode passar para os pais e educadores que estão aqui? A Rosângela falou que o sonho dela é ter... Como fala? Anseio como professora, porque a Rosângela é professora e diretora de escola pública, que haja um psicólogo, né? Porque é uma necessidade muito grande. O Escorpião de Oz falou que muitas vezes a gente sofre o bullying na família, mas agora foi explicado que tem um outro nome e nem sequer percebe que está sofrendo. Exatamente. Né?
Mas muitas vezes a gente aguenta o da escola porque na família tá normal, Porque na né? família virou normal, é. O Então, escorpião falou que eu imagino que a pior coisa também deve ser o sentimento de você saber que a pessoa que você mais é, é difícil. da família, né? Que a Verdade. pessoa a pessoa que devia te proteger, cuidar de você, ela também te faz isso, né? Sim. Ele já falou que boa essa eu saber, porque ele também não sabia, eu também não, viu? É uma questão de Gessélio, eu descobri nomenclaturas, né? Por agora, isso que é importante a é gente bom a saber o gente. nome de cada violência. Por Exatamente. quê? Se chegar no vias de fato, virar um processo, alguma coisa, essas coisas Você terão seus nomes conhece o específicos. nome certo para poder Né? Então falar. você É sabe do que se legal isso. trata, né? Quais são os direitos, quais são os caminhos, Uhum. né? E assim, posso falar a mensagem então que Pode você pede aí? falar o que você tem para os educadores. Vamos falar para a família, né? Levar a sério. Uhum. Primeira vez que meu filho falou para mim que sofria bullying, ele tinha 6 anos. Ele não sabia o que era bullying e nem eu. Mas eu levei a sério a reclamação, porque uma criança que ama ir à escola e de repente com 6 anos já não quer mais ir para a escola, porque os amiguinhos estão fazendo alguma coisa que não está legal, é sério isso. Então ouça seu filho, ouça, leve a sério, apoie. Não esqueça que ele não é a vítima não é o O causador desse bullying, culpado. né? O culpado, exatamente. Não desista. Gente, eu recebo famílias, assim, porque quando eu faço as lives, as pessoas que me conhecem pelo Instagram, pelas redes e tal, que leem meus livros, elas têm meus contatos, eu deixo meu contato do WhatsApp, elas vêm falar comigo pessoalmente. Olha lá o livro, obrigada. E o que acontece? Eu recebo mães do Brasil inteiro falando comigo. E o mesmo problema acontece com todas. A luta contra a escola, ela é perdida. A mãe cansa, a mãe se humilha, a mãe desiste. Mas o que a gente falou esse tempo todo? Não é uma luta contra a escola. Precisa ser uma parceria. Tem que se unir. Exatamente. Mas se a escola não está querendo essa parceria, vai até o fim. É o teu filho, e o seu filho é o seu bem mais precioso. Então tente pela parceria. Não tendo a parceria, insistindo pela parceria, tentando pelos meios que a gente precisa ter como, né, política de boa vizinhança, ou pelo menos se a coisa tentar parar a coisa de forma amigável. Não dá, não pode desistir. É o seu filho. Ele precisa desse combate do bullying, né? Então não desistir é a principal, porque praticamente todas as mães que vêm falar comigo, o que eu faço? A escola isso, a escola aquilo, eu falo, não desiste, continua. Precisa acabar com o bullying, precisa, né, dou os caminhos e tudo mais, mas acabam que desistem porque é uma instituição contra uma pessoa. Mas eu não queria que fosse contra. A palavra contra não é. Você percebe? A Uhum. palavra contra não é a que a gente quer. Mas acaba sendo, a maioria das situações acaba sendo isso. A escola contra a família que está reclamando do bullying. E é isso que a gente tem que mudar, né? Então aí eu entro para mensagem para as escolas. Seja anti-bullying. Não é uma ação, não é uma palestra que vai te transformar contra o bullying. Você precisa ser uma instituição contra o bullying. Busque formação, busque orientação de especialistas no bullying, porque muita gente fala coisa errada sobre bullying. Muito curioso, acha que pode falar sobre bullying e não sabe sobre bullying. Né? Leve a sério a escola. Cada caso que está indo aí na sua mesa de gestão precisa combater esse bullying específico, ele não pode continuar. A palestra não resolve. O que resolve é o que você vai fazer com aquilo que está acontecendo naquele caso, né? Então, assim, eu costumo dizer, não se omita. Não diga, na minha escola não tem bullying. Fica tranquilo que acho que se você matricular seu filho aqui, você não vai ter bullying. Vai ter bullying sim, porque está fora do alcance da gestão. Mas se você disser que você é uma escola que é anti-bullying e que age especificamente contra o bullying, você vai estar à frente das outras escolas. Conquiste as famílias para fazer matrícula na sua escola através de uma proteção, de segurança. E crie já essa rede real contra o bullying já na matrícula, né? Garantindo que você vai realmente combater o bullying.
Então, omitir e dizer na minha escola não tem bullying não é o caminho. Crie essa rede e seja uma escola anti-bullying. Perfeito. Pessoal, essa que conversou com a gente, que esclareceu tantas dúvidas, é a autora deste livro aqui, ó. Bullying, As Vozes do Bullying. Aqui contém vários casos, várias histórias contadas exatamente pelas pessoas que sofreram bullying. Tem a visão dela como professora, como especialista, professora e especialista em bullying, e tem a visão o comentário da psicóloga Francis Bonin, isso mesmo. O livro é rico, é muito esclarecedor, tem todos, eu vi aqui praticamente, acho que todos os tipos de casos de bullying que existem. São todos aqui, reais, tá bom? São casos reais, então você contados para mim. Então, conheçam Vozes do Bullying. Como que eles fazem para adquirir o seu livro? Então, esse, como é uma produção independente, pode me chamar no direct, eu mando para o Brasil todo. Só falar comigo aí no direct e tal. E qual, eu depois também dou meu... o seu arroba para a gente colocar aqui? Cíntia Russano Silva. @ Cíntia Russano Silva. É o meu nome inteirinho aí, depois você coloca na bio pra gente. Uhum. Me chama no direct, ou tem o meu WhatsApp, pode passar também, depois 11 9 48 30 3210. 11 9 48 30 3210, porque é uma produção independente, então ele tá, o físico eu envio, né, mas tem ele e-book na Amazon, quem gosta do e-book, não precisa do físico, tem e-book tem da Amazon, e né? O físico vocês pegam direto com ela, chamem ela no direct, conheçam, leiam, porque, gente, é muito esclarecedor. Se você não tem criança em casa, você conhece alguma criança que sofre ou sofreu bullying. Sociedade. Posso falar do outro que eu estou lançando? Do outro também. Então, esse é um livro de casos, né, de estudos de casos, com opinião, e agora está saindo Caminhos para uma Educação Anti-Bullying, que são as ações que uma escola precisa ter para poder combater o bullying. Então, exatamente, são os caminhos que a gente precisa prosseguir para poder ser uma escola anti-bullying. Ele já está no forninho, já está sendo impresso, não tenho em mãos ainda, mas vou lançar na Bienal do Livro em São Paulo esse ano. Olha que joia, agora em setembro. Fiquem de olho aí, isso mesmo. Isso, daí você manda a data para eu poder colocar aqui o pessoal da data também, do local onde você vai estar na Bienal, para a gente poder divulgar e o pessoal ir atrás e encontrar. Viu? Cíntia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todos que entraram, aqueles que ficaram um pouquinho, aqueles que permaneceram do começo ao final. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Cíntia, eu agradeço o esclarecimento. Eu que agradeço o convite. Aprendi muito lendo o seu livro e aprendi mais aqui agora conversando com você. Então foi uma honra. Muito obrigada mesmo. E obrigada a todos mesmo que participaram. Pode se despedir. Obrigada também. Então, eu agradeço também a oportunidade de estar dividindo com vocês aí as informações necessárias que um dia eu quis ter, né? E eu me lembro, só para encerrar assim, eu não vou me demorar, eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre bullying, eu não tinha raiva da escola. Eu queria levar os livros que eu estava lendo para a escola, para os professores, para o diretor ler e falar, olha aqui o que tem que ser feito. Com eles, gente, olha aqui, tem jeito, né? Mas não tinha essa abertura. Então, eu acho que essa minha ânsia de passar informação vem de lá. Alguém não quis me ouvir, mas alguém vai me ouvir. Né? E eu não sou dona da verdade, eu não tenho a solução do fim do bullying. Não tenho essa utopia, mas o que eu puder fazer transmitindo informação, para que as pessoas possam pelo menos identificar o bullying e tentar combater, esse vai ser meu papel, até quando Deus permitir. Tá certíssimo e muito obrigado por ser assim. Obrigada a você por nos dar essa oportunidade. Pessoal. De nada. Obrigada, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus, bom descanso. Vocês também. Tchau. Tchau.